بسم الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Então vamos dar seguimento à nossa série. Já lá vão 2 semanas que não conseguimos ter aula, mas alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala abençoa-nos para que conseguíssemos dar seguimento hoje. É muito importante esta matéria, conforme eu sempre tenho dito. Uma pessoa, quando vai viajar, a pessoa preocupa-se em saber o que vai encontrar lá no seu destino. A pessoa preocupa-se em saber como é que estará o tempo, por exemplo. A pessoa vai sair daqui e vai viajar para um país, para a Somália, por exemplo. Ou vai sair daqui e vai viajar para o Mali. Ou vai para a Namíbia. A pessoa quer saber como é que está o tempo lá, para saber qual é a roupa que vai levar. A pessoa quer saber qual é a moeda que se usa lá, para poder ter a moeda certa quando chegar lá e poder fazer as suas transações, etc, etc. Então nós todos temos a certeza que vamos sair daqui e vamos para uma viagem, que é a nossa morte. Entretanto, pouca gente preocupa-se em saber quais são as condições que vão encontrar depois de morrerem. E por isso não se preparam. Não se preparam devidamente e quando chegam lá, só Allah é que sabe o que é que vão encontrar. Mas eu imagino que muita gente vai encontrar uma grande surpresa. Porque outros nem sequer sabem que serão ressuscitados. Então, alhamdulillah, é muito importante nós prepararmos. Qualquer pessoa que vai ter um exame, prepara-se para o exame. Qualquer pessoa que vai ter uma reunião, prepara-se para a reunião. Você não chega numa reunião sem saber qual é o assunto, sem estar preparado. Você não vai a um exame sem ter se preparado, senão chumbas. E chumbar no dia de Qiyamah é o pior fracasso, o pior falhanço da vida de uma pessoa. Alhamdulillah. Ok. Hoje a matéria que vamos estudar rapidamente é a situação dos muçulmanos pecadores no dia de Qiyamah. Então, nós vimos a morte, vimos os sinais da aproximação do dia de Qiyamah, vimos a ressurreição depois do dia de Qiyamah. Desculpa, não depois do dia de Qiyamah. Vimos que Allah vai destruir o mundo, depois Allah vai nos ressuscitar para o dia de Qiyamah. E quando Allah nos ressuscitar, Allah vai colocar todos os seres humanos num único lugar, num campo aberto. E nessa altura nós ficaremos à espera que o julgamento comece. Então, uma das razões pela qual é chamado de Qiyamah é por causa disso, porque vamos ficar em pé. Qiyamah significa estar em pé, estar parado em pé, na posição vertical. Então nós estaremos durante 50.000 anos, porque o dia de Qiyamah tem uma duração de 50.000 anos. Estaremos nessa situação à espera. Parece que tem aqui alguém que quer se juntar a nós, não sei, deixa-me ver. Sim. Deixa-me adicionar aqui. Então, nós estaremos durante 50.000 anos em pé à espera. E Allah subhanahu wa ta'ala vai, durante esse tempo que nós estaremos à espera, vão acontecendo algumas coisas. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Peço para silenciar o seu microfone. Assalamu alaikum. Quem se juntou a nós, peço para silenciar o seu telefone, inshallah. O seu microfone, neste caso. Prontos. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, durante esse tempo que nós estaremos à espera, as pessoas estarão na maior agonia, no maior terror. Allah subhanahu wa ta'ala vai manifestar algumas coisas.
E durante esse tempo, aquelas pessoas que foram do bem estarão numa boa situação. Aquelas pessoas que eram descrentes, que não acreditavam em Allah e desmentiam o Yom Al-Qiyamah, estarão também numa situação. Mas há certas pessoas que eram muçulmanos, eram crentes, mas eram pecadores. Qual será a situação deles? Há alguns pecados sobre os quais Allah nos falou especificamente no Corão, que para aquele pecado específico, Allah vai dar um castigo específico no Yom Al-Qiyamah. Isto antes do julgamento. Nós ainda não entramos na fase do julgamento. Como é que será o próprio julgamento? Quando Allah e os anjos, Allah vier com a delegação de anjos para começar a fazer o julgamento. Ainda não chegamos aí. Porque depois disso, depois do julgamento, Allah subhanahu wa ta'ala vai decidir quem vai para o inferno, quem vai para o paraíso. Mas antes, é esta fase em que nós estamos, em que está todo mundo à espera. E conforme eu disse, na semana passada, não na semana passada, mas na aula anterior, seremos ressuscitados todos nus, descalços. E só depois é que Allah vai nos dar uma roupa. E as pessoas estarão tão preocupadas que nem vão se aperceber disso. As pessoas estarão a transpirar, o sol estará logo aqui perto. Nós vimos isso na aula anterior. Então, quais são os castigos que Allah subhanahu wa ta'ala especificou para certos tipos de comportamento, certos tipos de pecado que alguns crentes cometem? Vamos começar com o zakah. Aquelas pessoas que não pagam o zakah, o dinheiro deles, o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que o dinheiro deles já devia vir em forma de uma cobra, Yom Al-Qiyamah. Em forma de uma cobra, e essa cobra vai lhes apertar e vai lhes esmagar e vai lhes dizer: Ana maluk, ana kanzuk, eu sou o teu dinheiro, eu sou o teu tesouro que tu acumulaste sem pagar o devido zakah. Então, temos algum voluntário para ler passagens do Corão hoje? Hoje não são muitas, são algumas poucas. Eu não tenho a minha coisa aqui, infelizmente. Não temos? Ok, vamos dar seguimento. Então o Nabi disse... Como? Se alguém tem um Corão aí para ler... Não? Se não tem problema. Ok, vamos dar seguimento. Mas no Surah Ali Imran, versículo 180, Allah subhanahu wa ta'ala menciona isto. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que o dinheiro dessas pessoas há de vir como uma shuja aqra. É uma cobra enorme que vai lhe apertar. Aquelas pessoas que têm ouro e prata, porque naquela altura o dinheiro era em forma de ouro e de prata. Aquelas pessoas que acumulam ouro e prata e não pagam o devido zakah sobre esse dinheiro, então Allah subhanahu wa ta'ala vai mandar fazer chapas com esse ouro e prata. E essas chapas serão aquecidas no fogo do inferno e Yom Al-Qiyamah serão apertados com essas chapas. Essas chapas serão colocadas em cima deles, por todos os lados, à frente, atrás, na cabeça, dos lados, na cara. E o Nabi disse: Fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana. Num dia que terá a duração de 50.000 anos. Imaginem. Ya subhanallah. Aquelas pessoas que têm animais, que têm gado bovino, gado caprino, etc., e não pagam o devido zakah sobre esses animais, o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que eles serão postos deitados na terra e esses animais vão passar por cima deles com as suas patas. Esse é o castigo dessas pessoas. Então, ser avarento aqui no Dunya não sai em conta, meus caros. Ser avarento, ser mão de vaca, como a gente diz hoje em dia, com o seu dinheiro, não sai em conta. Não sai em conta. Nós temos que ser flexíveis
com o dinheiro no que diz respeito a pagar o zakat. Temos que ser flexíveis com o pagamento do zakat. E quando chega a hora de pagar o zakat, a pessoa paga direto, sem hesitar e sem delongas, sem demoras. Paga o zakat diretamente. Porque se a pessoa não paga o zakat, primeira coisa, aquele dinheiro não terá nenhuma bênção, não terá nenhum baraka aqui no dunya. Esta é a primeira coisa. Segunda coisa, a pessoa vai sofrer com aquilo durante 50 mil anos, que é muito mais tempo do que a vida que ele teve para fazer uso daquele dinheiro aqui no dunya. O dunya, em comparação ao akhira, não é nada. O dunya, em comparação ao akhira, não é nada. O akhira é infinito, é para sempre. É eterno. Este dunya em que nós vamos viver, Allah é que sabe quanto tempo nós vamos viver, mas imaginemos que uma pessoa vive 70, 80, 90, 100 anos. Comparado a uma vida eterna de castigo, ou comparado a uma vida eterna de prazeres e satisfação no Jannah, o que é? Não é nada. Então você ficar agarrado ao seu dinheiro e não pagar o zakat, que é obrigatório, não sai em conta. Segunda categoria que vamos ver, o orgulhoso, aquelas pessoas que sofrem de doença de orgulho, de prepotência, de arrogância. O arrogante, Yawm al-Qiyamah, o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que o arrogante será ressuscitado do tamanho de uma formiga. Portanto, aqueles que achavam que eram grandes, que eram importantes no dunya e viviam uma vida de arrogância, olhavam para as outras pessoas de cima para baixo. O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que eles serão ressuscitados do tamanho de uma formiga, dharra. E dharra é aquela formiga mais pequenina, porque a formiga normal em árabe é naml, como a gente sabe. Mas aquela formiga mais pequenina não se chama de naml, chama-se de dharra. Então o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que Yawm al-Qiyamah os prepotentes, arrogantes serão ressuscitados em formato de pessoa, em forma de pessoa, mas com tamanho de formiga. E yaghshahum dhillu min kulli makan. E serão pisados, porque as pessoas estarão a correr Yawm al-Qiyamah. Quando forem ressuscitados, ka'annahum ila nusubin yunfidun. Estarão a correr Yawm al-Qiyamah. Não estarão a andar, não estarão a caminhar, estarão a espizinhar estes arrogantes. O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min al-kibr, aquela pessoa que tiver a mais pequenina porção de arrogância no seu coração, não vai sequer sentir o cheiro do paraíso. Muito importante. Aquela pessoa que tem a mais pequenina quantidade de arrogância dentro do seu coração, não vai nem sequer sentir o cheiro do paraíso. Nem sequer vai chegar perto do paraíso. A arrogância é um pecado que Allah não gosta. Vamos à terceira categoria. Os pecados que resultam na pessoa ser ignorada por Allah Yawm al-Qiyamah. Há alguns pecados que as pessoas cometem, as pessoas não sabem. Mas Yawm al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala vai lhes ignorar por completo. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Aquelas pessoas, um dos pecados, portanto, que nós vemos que vai fazer com que a pessoa seja completamente ignorada por Allah, Allah não vai falar com ele, não vai olhar para ele, não vai lhe purificar e vai lhe dar um castigo pesado. São estas 4 coisas que Allah prometeu. Surah Al-Baqarah, versículo 174. Número 1, são aquelas pessoas que têm conhecimento e ocultam o seu conhecimento. Inna alladhina yaktumuna ma anzala Allahu min al-kitab.
E noutro aya, min al-bayinat. Inna ladina yaktumuna ma anzala Allahu min al-kitab. Aquelas pessoas que ocultam os versículos que Allah enviou no seu livro. Portanto, ele, quando é colocado uma pergunta que ele acha que é inconveniente para ele responder da forma correta, conforme Allah disse, então ele dá uma volta, não é? Ele acha que não, este assunto aqui é melhor eu não dizer assim. Então ele inventa uma resposta. Allah não gosta disso. O ilm, o conhecimento é para nós divulgarmos. Não é para nós escondermos e ocultarmos. E não é para nós distorcermos também. Então, esta é uma categoria. Outra categoria são aquelas pessoas que eles fazem juramentos com o nome de Allah para poderem colher um resultado de dunya. Por exemplo, um comerciante que está a vender a sua mercadoria e ele diz: eu juro por Allah que esta mercadoria é a melhor. Eu juro por Allah, wallahi, opa, isto custou-me muito caro, estou a fazer um bom preço. E ele usa o nome de Allah para enganar a sua freguesia, para enganar os seus clientes. Então esta pessoa, Allah não vai falar com ele, nem vai olhar para ele, nem vai lhe purificar, e ele terá um castigo da pesada. No hadith, outras 3 pessoas que o Nabi sallallahu alaihi wasallam explicou-nos que estarão na mesma situação serão ignorados por completo por Allah. É aquela pessoa que tem água. A pessoa tem água a mais. E quando alguém lhe pede água, uma pessoa que está com sede lhe pede água, ele nega. Não sei se vocês já ouviram dizer que a água não se nega. A água não se nega, é uma coisa que a gente diz. As pessoas sabem isso. É uma coisa que é sabida pelas pessoas, que a água não se nega. Mas isto é um ensinamento islâmico. Porque Yawm al-Qiyamah há uma narração que diz que Allah vai perguntar a essa pessoa: como é que tu impediste acesso a uma coisa que não é tua? Uma coisa que não é tua aqui refere-se à água. Então, quando a pessoa tem água a mais daquilo que necessita, para além daquilo que necessita, e alguém pede, então a pessoa deve dar. Assalamu alaikum. Eu peço para silenciar o seu microfone. Assalamu alaikum. Jazakallah khairan. O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse-nos também numa outra narração que aquela pessoa que faz juramentos sobre a sua mercadoria depois do Salat al-Asr também estará na mesma situação. Allah vai lhe ignorar por completo. Fazer juramentos sobre a mercadoria depois do Salat al-Asr significa o quê? Naquela altura as pessoas trabalhavam durante o dia, como nós hoje também. Trabalhavam desde o Fajr até o Maghrib. Então, quando chegava a hora do Asr, a pessoa já fez o Salat al-Asr, significa que o dia já está quase a terminar. Se ele não consegue vender aquela mercadoria, ele vai ter que voltar para casa com aquela mercadoria. Então, ele, para conseguir vender a mercadoria, quando vê que o dia já está quase a terminar, ele começa a jurar por Allah: wallahi, este é o melhor carro, ou este é o melhor tecido, ou esta é a melhor comida que ele está a vender, seja o que for. Seja qual for a mercadoria. Este é o melhor aparelho. E ele usa o nome de Allah para enganar as pessoas. Porque ele está a ver que senão vai perder o dia dele. Allah subhanahu wa ta'ala vai lhe ignorar por completo. E aquela pessoa que dá a sua palavra de fialdade, dá o seu juramento de fialdade ao líder, mas depois ele trai e ele volta atrás na sua palavra quando o líder não lhe dá o que ele quer.
Okay? Aquelas pessoas que quando são dadas pelo seu chefe, são dadas boas coisas, eles obedecem. Quando não são dados o que eles querem, eles traem. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse que estas pessoas também serão ignoradas por Allah Yawm al-Qiyamah. Outra, vamos lá ver aqui o hadith que fala sobre isto. Um minuto só, quero abrir aqui. Outras três categorias que estarão na mesma situação. Hadith de Abu Huraira. Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم قال أبو معاوية ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زاني وملك كذاب وعائل مستكبر. Sahih Muslim, أخرجه Muslim. Então, o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que três tipos de pessoa, Allah subhanahu wa ta'ala não vai olhar para eles Yawm al-Qiyamah. Allah não vai olhar para eles Yawm al-Qiyamah. Quais são esses outros três tipos de pessoa? Sheikhun Zanin, um velho, uma pessoa já numa idade muito avançada, 80 e tal anos, 90 anos, mas que ainda quer praticar a fornicação e o adultério. Um rei, um chefe, um monarca ou um presidente, ou seja lá o que for, mas uma pessoa numa posição de muito poder, que mente, que é mentiroso, que fala mentira com frequência. E por último, um pobre arrogante. Agora, o que estas três coisas têm em comum? Um velho que pratica a indecência. Um rei ou uma pessoa de muita autoridade que mente. E um pobre arrogante. O que estas três coisas têm em comum? O que elas têm em comum é que são pecados para os quais aquela pessoa não tem uma inclinação natural, não tem um incentivo natural para os cometer. O velho já não tem força, já não tem aquela vontade natural de praticar esse pecado de fornicação e adultério. Mas ele faz força, ele faz um esforço para conseguir fazer aquele pecado. Mas ele não precisa, porque ele já nem tem força para aquilo, ele já nem tem vontade. Mas ele quer se achar que ainda está em dia, por exemplo. O rei mentiroso também, ele é rei, ele não precisa de mentir, ele é a autoridade máxima, ele não precisa de mentir para ninguém. As pessoas estão ali para lhe obedecer. O que ele diz é o que vale, então ele tem que falar a verdade. E um pobre arrogante também, o Nabi sallallahu alaihi wasallam foi claro, quer dizer, ele não tem nada para ser arrogante, mas mesmo assim ele quer ser arrogante. Então, é o que estes três pecados têm em comum, que são pessoas que estão a praticar um pecado para o qual eles não têm nenhuma justificação. Ok? Então estas pessoas, Allah não vai falar com eles Yawm al-Qiyamah, nem vai olhar para eles, nem lhes vai purificar. E terão um severo castigo. Próximo hadith, que está na narração que está no Musnad de Imam Ahmad. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق للوالدين. Três tipos de pessoas que serão ignoradas por Allah Yawm al-Qiyamah. Allah não vai olhar para eles Yawm al-Qiyamah. Al-Aqu lil-Walidayh. Aquela pessoa que é rebelde e trata mal aos seus pais. Uma pessoa que trata de forma cruel aos seus pais.
والمرأة مترجلة المتشبهة بالرجال. المتشبهة بالرجال sorry. المرأة مترجلة متشبهة بالرجال. Aquela mulher que se comporta como homem. Aquela mulher que veste como homem, fala como homem, tem comportamento de homem. Isto é algo detestado por Allah. What the youth. E por último, o Dayuth. Dayuth é o quê? O Dayuth é aquele homem que não sente responsabilidade pelo comportamento da sua mulher ou das suas mulheres. Ou das mulheres que estão sob a responsabilidade dele. Seja a esposa dele, seja a filha dele, seja a irmã dele. Ele não se importa de ver um homem qualquer a falar com elas, a meter-se com elas. Ele não sente ciúme, não sente que aquilo está errado. Ele deixa aquilo passar. Vê um homem a meter-se com a mulher dele e ele não se importa com isso. Isso o Nabi chamou de the youth. E é algo que Allah não gosta. Os homens devem se preocupar com esse tipo de assuntos em relação às suas mulheres. Yani, number 4. Hadith que está no Sunan de Imam At-Tirmidhi. O Nabi sallallahu alaihi wasallam apareceu um homem ao lado dele que estava a arrotar muito. Ele tinha comido muito, tinha comido demasiado. Por isso estava a arrotar. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam chegou a um ponto em que disse: Kuf anna shuja'ak. Kuf anna shuja'ak. Isso quer dizer o quê? Opa, não nos incomode com os seus arrotos. Vai arrotar longe, portanto. فإن أكثرهم شبعا الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que aquelas pessoas que mais consomem do dunya serão as pessoas que vão passar mais fome Yom al-Qiyamah. Isto quer dizer o quê? Nós não podemos comer em excesso. Comer em excesso é um pecado. Comer em excesso é um pecado. O Nabi sallallahu alaihi wasallam orientou-nos como é que nós temos que comer. A pessoa não pode comer até encher a barriga, não conseguir respirar, tem que até abrir o botão das calças para a barriga poder ter espaço. Como já até já não consegue ficar sentado, tem que deitar. Não consegue fazer nada. Isto, Allah não gosta disto. Então o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que aqueles que mais consomem do dunya serão os mais famintos Yom al-Qiyamah, num dia que terá a duração de 50.000 anos. E noutra narração que está no Bukhari e Muslim, o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que os mais ricos no dunya terão as mais pequenas recompensas Yom al-Qiyamah, excepto aqueles que distribuem o seu dinheiro. Aqueles que distribuem o seu dinheiro por todo lado, aos pobres, aos necessitados. Ok? E fazem o bem com o seu dinheiro. Esses sim terão uma grande recompensa, porque o dinheiro em si não é mau, o dinheiro é uma boa coisa. Allah é que criou o dinheiro. Allah é que criou a riqueza. E é um instrumento. Agora, o instrumento pode ser usado para o bem ou pode ser usado para o mal, como qualquer outro instrumento. Uma faca pode ser usada para cozinhar, que é uma boa coisa, ou pode ser usada para matar alguém. Então, o dinheiro em si não é mau. O dinheiro até é bom. O dinheiro, por natureza, é uma boa coisa. Allah chamou o dinheiro de khair. A riqueza, Allah chamou de khair no Corão. O problema é quando é usado da forma errada. Quando a riqueza é usada de forma errada. Quando é usada para a pessoa se colocar acima dos outros de forma prepotente. Para humilhar os outros. Ou para ele próprio tornar-se num Deus. Então, é aí
que a pessoa terá problemas. Mas se a pessoa usa a sua riqueza, mashallah, alhamdulillah, como Allah gosta, para se sustentar a si, para dar o melhor à sua família, para viver de forma confortável, com halal, mas ter conforto, ter a sua vida a correr bem, não ter que se preocupar com determinadas coisas e ajudar também a quem precisa. Alhamdulillah, isto é muito bom, mashallah, Allah gosta disso. Próximo hadith. Nabi sallallahu alayhi wa sallam disse: لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره ألا ولا غدر أعظم غدرا من أمير عامة. Nabi sallallahu alayhi wa sallam disse que todo traidor, todo aquele que foi um traidor no dunya, será dado uma bandeira Yom al-Qiyamah. Então, naquela situação em que estaremos todos ali à espera do julgamento, haverá pessoas que terão uma bandeira. E a altura da bandeira vai depender do nível da traição deles. E o Nabi aqui diz: Ala wala ghadira a'zamu ghadran min amiri amma. O Nabi sallallahu diz que o pior traidor, o pior tipo de traição é a traição de um líder, de uma pessoa que estava encarregue de bens públicos, de bens do povo, e ele traiu a confiança do povo. Ele usou os bens públicos para se beneficiar a si próprio, para meter no bolso dele. O Islã não tolera a corrupção. Vários hadiths, já passamos por alguns deles nas aulas anteriores. Aquelas pessoas que consomem o dinheiro do povo de forma errada. O Islã não tolera isso. Allah não gosta disso. Então o Nabi diz que todo aquele que foi traidor, todo aquele que traiu a confiança de alguém, Yom al-Qiyamah, estará com uma bandeira. Toda a gente vai conseguir ver que aquele foi um traidor no dunya. E o pior traidor é aquele que trai a confiança do povo. Número 6. O ladrão. Mas aqui é o ladrão especificamente dos espólios de guerra. Ok? Aquele que vai defraudar os espólios de guerra. Então, وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Surah Ali Imran. O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que aquela pessoa que rouba dos espólios de guerra, porque os espólios de guerra, atenção, também são para ser distribuídos pelo exército. E quem deve distribuir é o general que está encarregue. Ou é o comandante em chefe, uma das duas. Os soldados não têm direito de pegar naquilo e levarem sem permissão do comandante. Então, o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que aquela pessoa que leva alguma coisa dos espólios de guerra sem permissão, então ele vai estar a carregar aquela coisa no seu pescoço Yom al-Qiyamah. Vai carregar consigo. Se ele roubou um camelo, se ele roubou uma vaca, se ele roubou um cabrito, se ele roubou armas, ele há de vir com aquilo, a carregar aquilo Yom al-Qiyamah. Estará parado assim. Toda a gente há de ver que este é um ladrão. Ok? E não só a pessoa que por exemplo, vou-vos dar um exemplo. Há um hadith em que o Nabi sallallahu alaihi wasallam mandou um homem ir levar o zakah, colecionar o zakah, não é? Fazer a coleta do zakah. Naquela altura era assim. Quando chegava o tempo do zakah, era toda a gente que pagava naquela altura. Não é como nós hoje em dia, que um paga este mês, aquele paga outro mês, aquele paga outro mês, cada um sabe quando é que paga. Não há nenhuma organização que está a controlar os pagamentos de zakah.
Alhamdulillah, há alguns irmãos que já abriram uma organização que está a fazer esse trabalho, onde as pessoas podem ir lá e pagar o zakat, não é? Mas naquela altura, o Nabi sallallahu alaihi wasallam mandava alguém para ir recolher o zakat das pessoas. E as pessoas tinham que se preparar. Toda a gente sabia que daqui a alguns dias há de vir o homem recolher. Então, quem tinha animais, preparava o animal que vai entregar para o zakat. Quem tinha ouro, prata, dinheiro, preparava e entregava. Quem tinha machamba, preparava os seus produtos agrícolas para entregar. Quem era comerciante, ou dava em dinheiro, ou dava em produto, dependendo do produto que ele estava a vender, né? Porque há produtos que não se podem entregar em zakat. Perdão. Então, o Nabi sallallahu alaihi wasallam mandou um dos homens, Amilu Zakat, chama-se Amilu Zakat, aquela pessoa que faz esse trabalho. E quando ele volta, ele entrega as coisas. Diz, هذا لكم وهذه لي هدية لي. O Nabi sallallahu alaihi wasallam diz aqui, استعمل رجلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على بعض أعمال فكان في عمل ما شاء الله أن يكون ثم رجع من عمله ذلك وجاء معه بأموال فجعل يقول. Então ele voltou com esses bens e começou a dizer: هذا لكم وهذه هدية أهديت لي. E ele entregou o que ele recolheu de zakat. Disse: opa, isto é para vocês a referir-se a quem? A referir-se ao Nabi e às outras pessoas que estavam a controlar o zakat, porque não era uma só pessoa, eram várias pessoas que faziam esse trabalho de recolher zakat. E era tudo juntado, acumulado num determinado sítio, e depois o Nabi começava a distribuir entre os pobres. Aquelas pessoas que têm direito de receber o zakat vinham receber aquilo que tinham direito de receber. Então ele chega ali e diz: هذا لكم وهذه هدية أهديت لي. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. Então o Nabi foi informado que este homem estava a dizer isso. فقال أفلا جلس في بيت أمه أو في بيت أبيه حتى تأتيه هديته. O Nabi disse: então por que ele não fica em casa da mãe dele ou em casa do pai dele até ele receber esses presentes? Então ele chegou e disse: esta parte é para vocês. E este artigo, ele tinha um determinado artigo que ele disse que foi lhe dado como presente. Portanto, lá onde ele foi recolher o zakat, alguém deu-lhe um presente. Seja um tecido, vamos lá chamar o nome de capulana, né? Seja uma capulana, seja um cabrito, sejam alguns produtos artícolas, seja qualquer coisa de valor, deram a ele. Então, o homem não escondeu, ele foi sincero, ele foi claro. Ele disse: olha, isto é o que eu recolhi de zakat, mas este artigo que vocês estão a ver não é do zakat, isto foi-me dado a mim pessoalmente como um presente, como uma oferta. Então o Nabi disse: ah, é? Então por que ele não fica em casa da mãe dele ou em casa do pai dele à espera de ver se ele vai receber um presente? Depois o Nabi saiu dali e foi para o masjid e subiu no mimbar. فصعد المنبر فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال ما بال رجل نستعملهم ما بال رجال نستعملهم على بعض الأعمال فإذا فرغ من عمله جاء ثم قال هذا لكم وهذه هدية أهديت لي. O Nabi subiu no mimbar, portanto já chamou a congregação dos muçulmanos, já está a fazer um anúncio público para toda a gente. Ele diz: eu estou a ver que há pessoas aqui que eu mando fazerem um trabalho,
portanto, esse trabalho de ir buscar zakat, eu mandei fazer algum trabalho. E quando voltam e dizem, esta porção é para vocês e este artigo é para mim. أفلا جلس في بيت أمه أو في بيت أبيه حتى تأتيه هديته والذي نفسي بيده ما من أحد يأخذ من هذا المال شيئا بغير حقه أو من هذا الفي شيئا بغير حقه إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه. Nabi disse, eu juro por Allah, que não há ninguém que leva alguma coisa sem ter direito de levar, excepto que dia de Qiyama ele há de vir carregando essa determinada coisa. Então o que isto quer dizer? Este homem, ele não foi desonesto, ele não escondeu. O crime dele não foi esse, porque há algumas pessoas que até nem teriam dito nada. Teriam ficado com aquela coisa que lhes foi dado como presente e não teriam sequer apresentado. Este homem não é o caso dele. Ele não tinha um coração impuro. Ok? Ele mostrou, abriu as coisas. Mas está errado o que ele fez. Ele devia ter recusado aquele presente. Porque ele só recebeu aquele presente por causa da posição que ele ocupa. Por causa do cargo de ser amilu zakat. Por causa do cargo dele de ser pessoa que recolhe zakat. Se não fosse pelo cargo dele, ele nunca teria recebido aquele presente. É por isso que o Nabi disse, por que ele não fica em casa da mãe dele ou em casa do pai dele a ver se ele vai receber presentes? Ele só está a receber esses presentes por causa da posição que ele ocupa, por causa do cargo que eu lhe dei. Então ele não tem direito de receber isso. Ok? Agora, isto não quer dizer que no Islã nós não podemos receber presentes se temos posição de autoridade. Não. Se alguém nos dá um presente, uma oferta, por boa relação que tem conosco, por gostar de nós, por querer nos agradar, isto não tem problema nenhum. A pessoa pode receber à vontade. Mas agora, quando é algo que está ligado diretamente ao teu cargo, algo que tu recebes precisamente por estares a ocupar um certo cargo ou por estares a desempenhar uma certa função profissional, principalmente pessoas que trabalham para o Estado, isso o Islã não gosta. Então, o Nabi teve esta reação e disse que aquelas pessoas que levam esse tipo de presentes hão de vir Yawm al-Qiyamah a carregar essas coisas consigo. Depois o hadith continua e pronto, já vimos o que nos interessa do hadith. A seguir, a sétima categoria, ladrões de terrenos. O Nabi falou especificamente. Há pessoas que têm problema de roubar terreno dos outros. Ghasibul ard, conforme se diz em árabe. Aquele que rouba terreno do outro, ou ocupa terreno do outro, ou rouba uma partezinha. O terreno dele termina aqui, mas ele aumenta um pouco e rouba 2-3 metros do vizinho dele. Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que essas pessoas serão engolidas pela terra 7 vezes. Yawm al-Qiyamah. Ou, outro entendimento, serão engolidos a uma profundidade de 7 terras. As duas formas dá para entender em português. E este hadith vem no Sahih al-Bukhari. Número 8. Pessoas falsas. Allah não gosta de pessoas falsas, vai lhes envergonhar Yawm al-Qiyamah. Ok? Dhul wajhain, conforme se diz em árabe. Em árabe, Dhul wajhain significa pessoas com duas caras. Pessoas com duas caras. Hoje te cumprimenta, amanhã não te conhece. Você vê uma pessoa, hoje cumprimenta-te muito bem, fala bem contigo. Amanhã cruza-se contigo num outro ambiente, já não te conhece. Nem olha para ti, vira-te a cara. Acho que muitos de nós já devem ter passado por situações dessas, né? Pessoas falsas. Allah não gosta de pessoas falsas.
Ele, quando está dentro do masjid, dá-te salam. Assalamu alaikum, irmão, tudo bem, não sei o quê. Mas fora do masjid, quando encontras ele num determinado lugar, já não te cumprimenta. Ya subhanallah. Ou se te cumprimenta, já não te diz assalamu alaikum, diz assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Não. Ele ali naquele ambiente onde ele está já tem vergonha de dizer assalamu alaikum. As pessoas que estão à volta dele, que ele considera serem pessoas, não é? De um outro ambiente, ou que ele acha que não pode mostrar assim que ele é muçulmano, ou que ele é praticante, já não te diz assalamu alaikum. Diz-te uma coisa estranha que tu não consegues perceber muito bem. Assalamu alaikum. Eu já passei por isso, não estou a falar de coisas que estou a imaginar. Eu próprio já passei por isso. E tu ficas sem saber se vais lhe responder wa alaikum salam. Já não sabes se vais lhe dizer wa alaikum salam, porque ele disse-te uma coisa estranha, que não é exatamente assalamu alaikum. Ele disse salam. Então, a pessoa está ali, ele acha que está num ambiente de pessoas que ele considera importantes, ou pessoas do chilling, pessoas sei lá, onde ele pode calhar até. Isto já aconteceu comigo, não são coisas que eu estou a imaginar, isto já aconteceu comigo, eu pessoalmente. Vou para um almoço, ou uma recepção, ou um jantar, e eu estou lá. Fui convidado, estou lá. Encontro um irmão muçulmano que ele acha que por ele estar naquele ambiente, ele parece que perde a sua identidade, já não sabe quem ele é. Ele já tem um, eu estou bem, estou no meu canto, estou nas calmas. E ele, por estar ali no ambiente de pessoas que ele acha que são pessoas importantes, são pessoas da alta, não sei o quê, alta sociedade, ou alta patetices da cabeça das pessoas, ele já tem um outro comportamento. Já te olha mal. Quer dizer, nem vale a pena você se aproximar dele, porque ele ali já está com os outros amigos dele, está com outra malta. Allah não gosta disso. Allah não gosta disso. Nós temos que ser pessoas normais, pessoas de interação fácil, pessoas sinceras, transparentes, que a gente interage com toda a gente da melhor maneira, esteja onde estiver. Não podemos ser pessoas falsas, pessoas com duas caras, dhul wajhain, conforme se diz em árabe. Nós não podemos ser assim. Allah não gosta disso. Ou pessoas também que, quando precisam da tua ajuda, ele liga-te com toda a doçura, com toda a meiguice, fala bem, com todo o respeito, com toda a honra, quer te pedir alguma coisa. Quando você dá aquilo que ele pediu, ou quando você lhe ajuda, já não te conhece. Não está tendo chamadas, já não quer saber. Só depois de um ano, ou depois de alguns meses, quando ele precisa de ti de novo, vai te ligar. Com todo respeito, com toda humildade. Pessoas com duas caras, pessoas falsas. Allah não gosta disso. Ok? Então, estas pessoas... o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que estarão na pior situação Yawm al-Qiyamah. Hadith só diz isso. Não nos diz exatamente o quê. O Nabi só disse que eles estarão na pior situação Yawm al-Qiyamah. De todos aqueles que estarão ali presentes à espera do julgamento começar, os que estarão na pior situação, e não sabemos exatamente o que é, serão as pessoas falsas. Outra narração diz que essas pessoas falsas no dia de Qiyamah terão uma língua de fogo. Porque na verdade é a língua, né? Não é a face que muda. Na verdade é a língua. A pessoa fala de um jeito contigo numa situação e fala do outro jeito contigo noutra situação.
Então o Nabi disse que eles serão dados uma língua de fogo. Ok, continuando. Número 9. Nona categoria, aquela pessoa que é dada um cargo de responsabilidade para cuidar dos assuntos das pessoas, para cuidar dos assuntos da população, os assuntos do povo, mas ele não se importa com o povo. Ele não quer falar com o povo. Ele distancia-se do povo. Quando eu digo povo aqui, estou a falar das pessoas necessitadas, das pessoas pobres. Ele acha que ele não fala com gente pobre. Ele só fala com pessoas importantes. Então, ele foi posto num cargo para gerir as situações daquelas pessoas, para aquelas pessoas terem alguém a quem vão colocar os seus problemas, a quem vão consultar, a quem vão apresentar as suas preocupações. E quando ele já ocupa aquele lugar, já não quer saber das pessoas para nada. Vira as costas. A porta dele está sempre fechada. Manda sempre alguém. Vai lá tu falar com essa gente, eu não tenho tempo. O Nabi disse que quem faz isso, Allah subhanahu wa ta'ala, Yom al-Qiyamah, vai se distanciar dele, vai se vedar dele. Ele não terá acesso a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah não vai querer ouvir os seus problemas, as suas preocupações, Yom al-Qiyamah. Também será ignorado por completo por Allah. E atenção, estamos a falar aqui de muçulmanos. Não estamos a falar da situação de quem não é muçulmano. Estamos a falar de muçulmanos, pessoas que aqui no Dunya nós olhamos como nossos irmãos. Número 10, aquela pessoa que mendiga. Um mendigo que fica na rua a pedir enquanto ele tem dinheiro. E não só ficar na rua. Não se trata só de ficar na rua a pedir. Atenção, há muita gente que fica na rua a pedir que faz aquilo como profissão. Hein? A profissão dele é aquela. Ele não procura emprego, não procura aprender a fazer nada. Ele vive daquilo. E o Islã não aceita isso. E há mendigos, eu vou vos mandar um vídeo depois no grupo. Mendigos profissionais que são ricos, são pessoas que têm dinheiro. Mas ele não quer trabalhar. Isso de trabalhar, acordar cedo, para ir ao serviço, aturar patrão, não sei o quê. Não, ele não quer. Então ele fica principalmente nos países ricos. Onde alguém quando te dá algo, por exemplo, nós aqui, quando damos a alguém, podemos dar 20 meticais, 10 meticais, 5 meticais, dependendo do que a gente tem. O equivalente a isso nesses países é 300 meticais, 400 meticais. Então ele consegue fazer uma vida com aquilo, consegue se alimentar muito bem. Allah não gosta nada disso. Só que não tem vergonha na cara. Que pede enquanto não tem necessidade. Simplesmente ele não quer se maçar em fazer as coisas pessoalmente. Essas pessoas, o castigo que terão Yom al-Qiyamah é que Allah vai lhes tirar a carne da face. Allah vai lhes ressuscitar e a face deles não terá nenhuma pele, não terá nenhuma carne. Outra narração diz que a cara deles estará cheia de cicatrizes por não terem vergonha na cara. Nós todos conhecemos pessoas assim. Não ao nível de ficar na rua, mas conhecemos pessoas que toda hora pedem. Ele só te pede. Toda hora está a pedir. Ajuda-me lá com isto. Faz-me lá isto. Tens isto. Estou a pedir isto. Estou a pedir aquilo. Irmão, não que ele não tenha. Ele tem. Mas aquele carro que ele tem, ele acha que não. Ele tem que ter um outro carro. Ele tem dinheiro para comprar um carro. Mas acha que não. Eu não posso andar naquele carro. Eu tenho que andar num outro tipo de carro. Então começa a pedir dinheiro às pessoas. Para quê? Ou ele quer ir para determinados sítios. Quer ir sentar-se em determinados lugares que ele não tem como estar ali. Mas ele acha que ele tem que estar. E eu conheço pessoas assim. Não estou a falar, conheço eu pessoalmente pessoas assim.
O Nabi sallallahu quando nos informa de uma coisa, ele não está... Ya subhanallah, parece que o Nabi conhece muito bem a psicologia do ser humano. Existem pessoas assim. Estão toda hora a pedir. Ele por ele não faz nada. E não é porque ele não pode. Ele só quer estar a chilar, a viver dos outros, viver às custas dos outros. É um pendurado. O Islã não gosta disso. O Islã não gosta de pessoas penduradas. Cada um deve viver de acordo com a sua capacidade. Se é aquilo que você consegue, com os seus próprios meios, então viva daquilo. E se precisa de ajuda, peça ajuda, sim. Atenção, eu não estou a dizer que as pessoas não podem pedir ajuda. Quem tem necessidade tem direito de pedir ajuda. Tem direito, é um direito que ele tem. E nós, irmãos muçulmanos dele, temos obrigação de lhe ajudar. Não estamos a fazer nenhum favor em ajudar. Quando a pessoa tem uma preocupação genuína, a pessoa genuinamente precisa de ajuda. Então, são casos em que ele tem direito de pedir e nós temos obrigação de ajudar. Mas agora, nos casos de um pendurado preguiçoso, Allah não gosta disso. E agora que aquelas pessoas que mentem em relação aos seus sonhos para poderem ter algum tipo de vantagem ou admiração das pessoas. Aquelas pessoas que dizem que eu sonhei que vi um anjo que disse-me que eu a partir de hoje vou poder ler as mãos das pessoas. Pessoas que particularmente sonhos relacionados com assuntos religiosos. Estas pessoas serão ditas Yom al-Qiyamah para fazerem um nó com 2 fios de cabelo. Ou para fazerem... Aqui a palavra que é usada é sha'ir. E agora sha'ir podem ser grãos de trigo também. E fazer um nó com 2 grãos de trigo é impossível. Então ele será dado uma missão impossível. Okay? Fazer um nó com 2 fios de cabelo, fazer um nó com 2 grãos de trigo. E ele vai estar ali, Yom al-Qiyamah, a tentar fazer aquilo durante 50 mil anos. Já, subhanallah. Então, esse é o castigo para eles. E por último, aquela pessoa que espia as conversas dos outros. Aquela pessoa que tem hábito de ouvir conversas que não são para ele ouvir, não são da conta dele. O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que essas pessoas de Yom al-Qiyamah vão ser postas ferro quente dentro dos ouvidos. O ferro, quando fica quente, fica vermelho e depois começa a ficar viscoso. Vai ser introduzido nos ouvidos deles Yom al-Qiyamah. Que castigo terrível. Ferro derretido, posso assim dizer. Como se fosse uma lava de um vulcão. Vocês já viram a lava do vulcão, né? O vulcão, quando sai aquela lava vermelha que corre pelos lados da montanha, será introduzido nos ouvidos deles Yom al-Qiyamah, por causa de tentarem ouvir conversas que não lhes dizem respeito. O Islã dá direito à privacidade das pessoas. As pessoas têm direito à sua privacidade. O Islã defende muito a privacidade das pessoas, ao ponto de que se uma pessoa está a cometer um pecado dentro da sua casa, nós não temos nada a ver, a não ser que seja um pecado que envolve outras pessoas. Se ele está a maltratar os familiares dele, se está a bater na mulher dele, se está a impedir os filhos dele de irem à escola ou de terem comida, isso é um assunto. Mas agora, pecados que têm a ver com a pessoa dele só, por exemplo, no tempo dos Sahaba, em Medina,
No tempo do Omar ibn Khattab em particular e do Uthman também, havia uma pessoa que bebia em Medina, que era sabido que aquele indivíduo bebe, mas ele bebia em casa dele, bebida alcoólica, dentro da casa dele. E Omar ibn Khattab nunca lhe fez nada, não lhe tocou. Porque é um pecado que ele está a cometer dentro da privacidade dele. E ninguém tem coragem de ir lá tentar espiar o que o homem está a fazer. Isso é proibido. Isso em si é haram. Você ir espiar a vida de uma pessoa. É haram. Então, este homem não foi mexido por Omar ibn Khattab. Agora, se a pessoa sai para a rua, para o público, e vem cometer esse pecado, aí sim. Aí a lei aplica-se sobre ele. Então, próxima semana vamos ver a situação dos crentes de Yom Al-Qiyamah, como é que eles estarão. Eles estarão numa situação muito boa, inshallah, que Allah nos coloque nesse grupo. Estarão nos grupos dos seus anbiya. Nós estaremos no grupo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Os outros anbiya estarão com as suas nações. Aqueles que foram seguidores de Sayyidina Musa estarão no grupo de Sayyidina Musa. Aqueles que foram seguidores de Sayyidina Isa estarão no grupo dele, etc, etc, etc. Então, próxima semana vamos ver a situação deles e depois vamos ver o início do julgamento. Ok? Alguém tem alguma pergunta? Não? Mashallah, alhamdulillah. Ok, vamos parar por aqui então. Já fizemos 60 minutos. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.